Boa tarde. Vamos então iniciar o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje com a temática de um novo capítulo, Drogadição. Mas antes de iniciarmos propriamente, vamos fazer a nossa introdução habitual comentando uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16, e que faz parte do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem, que nasce da fé viva. Vamos então fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel nos convida a reflexões profundas, associadas à essência da natureza da revelação espírita. E por isso ele começa dizendo que a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito da vida espiritual, com bases no Evangelho do Cristo, floresce, desenvolve-se, objetivando o quê? A que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Entendamos o que está por trás do sentido destas palavras. O objetivo maior da revelação espírita é facultar que nós possamos estar vivendo durante o período da reencarnação, expressando a consciência de imortalidade e de espiritualidade que já nos foi presenteada com a doutrina espírita. Nessa última expressão de Emmanuel, a afirmação do bem que nasce da fé viva é a referência expressa dele a isso. Fé viva, que significa vivência dos ensinos do Evangelho do Cristo nas nossas atividades diárias, aqui também colocada como vulgares, no nosso dia a dia. Esse é o objetivo maior da doutrina espírita. É que nós vivamos no corpo conscientes da imortalidade da alma, nosso sentido mais profundo e permanente. E nesse objetivo, todos os instrumentos nos são fornecidos pela doutrina consoladora, que é o cumprimento da promessa do Cristo a respeito do Consolador prometido. Vamos assim dar início ao nosso estudo dessa tarde, que é o capítulo Drogadição do livro Conflitos Existenciais. A drogadição constitui, na atualidade, um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso um predomínio perturbador. Então, dentre outros desafios que assinala o atual estágio evolutivo neste mundo de provas e expiações que é a Terra, os vícios das drogas têm um papel preponderante nos graves problemas de saúde mental e física
em que grande parte da sociedade está envolvida. É dentro dessa temática que nós separamos alguns trechos do capítulo, que recomendamos como de hábito a leitura de toda a obra, mas vamos, diante das possibilidades desse estudo, compartilhar algumas informações importantes que Joana traz. Primeiramente, identificando a questão e depois sugerindo possibilidades terapêuticas. Nesse capítulo, incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências, pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas aos abismos da loucura, do crime e do suicídio perverso. Então é preciso que estejamos o mais conscientes possível do papel devastador que o alcoolismo exerce e contribui na nossa sociedade atual. Sobretudo por ser aceito como vício social, como droga lícita, porque paga impostos, mas que, na verdade, por trás dela há muito sofrimento, muitos crimes, inclusive de ordem doméstica, muitos lares destruídos. E é preciso que não tenhamos conivência nenhuma com esse vício. Todas as bebidas que evidenciam teores alcoólicos possibilitam, após ingeridas, mergulhos, despertamentos do nosso inconsciente e às vezes do nosso inconsciente profundo, propiciando desequilíbrios e desarmonias no convívio social que normalmente não aconteceriam se ele não estivesse presente. O entorpecente minora as tensões inibitórias, facilitando a erupção de condutas recusadas pelo ego, sejam edificantes ou delituosas. O paciente recorre-lhe ao uso em forma de refúgio, que sempre se transforma em terrível cárcere de agonia incessante. O entorpecente aqui de uma forma ampla, não é só o álcool. Ele produz justamente nessa diminuição de tensões inibitórias o surgimento e a expressão de emoções que estavam sob o controle da consciência. Mas ao se utilizar do entorpecente, esse bloqueio é quebrado. Não poucos viciados renitentes são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações mais graves no futuro. Então, grande parte dos viciados de hoje já eram viciados outrora em encarnação passada. A questão é que, não tendo sido resolvido a nível de experiência dolorosa pela criatura, ressurge, sobretudo naquele espaço etário entre a segunda infância e o início da puberdade e da adolescência, é onde mais as aberturas psíquicas e espirituais possibilitam o restabelecimento do vício. É por isso que esse período é muito delicado no nosso processo encarnatório.
Não são poucos os vícios, as doenças de ordem psíquica que surgem justamente no período da adolescência ou se intensificam nele, evidenciando um passado mal resolvido naquela área. É o espírito enfermo que mergulha no poço asfixiante da drogadição, arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Então, torna-se uma espécie de círculo vicioso, porque na medida em que a pessoa volta àquele vício, volta a entorpecer a sua consciência, mais aflora com intensidade o psiquismo na área do inconsciente, aonde as sementes daquele vício já se encontravam alojados. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas comecem a iniciação dessas vítimas ingênuas e inseguras. Então, aqui, iniciando uma profilaxia, Joana aponta que o esclarecimento, as elucidações claras que devem ser passadas para crianças e jovens, desde a família, a própria escola, é de muita importância. Porque quando isso não acontece, o pior surge, que é a experiência proveniente dos traficantes que muitas vezes ficam nas portas das escolas, tentando encontrar portas abertas para estabelecer uma vítima. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. Então não há dúvida que para a superação do vício, quando já instalado, torna-se imprescindível a vontade por parte do paciente em querer vencer o vício, para a partir daí poder-se acionar mecanismos terapêuticos, psicológicos, psiquiátricos e espirituais para fornecer o máximo de instrumentos para a superação do vício. As leituras edificantes, os exercícios físicos, bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultados excelentes, contribuindo para a restauração da saúde. Então, como terapia de acréscimo, aqui as leituras edificantes, claro, a importância maior daquelas estabelecidas pelo conhecimento da vida espiritual. As obras espíritas, ajudando a aberturas de percepção da realidade de uma forma mais ampla, assim como também as terapias resultantes de exercícios físicos habituais e bem programados, contribuirão para a restauração da saúde. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito.
quando é dado esse primeiro passo, de o paciente desejar de fato libertar-se do vício, que é a problemática afligente, acreditando que vai conseguir libertar-se, isso é definidor para as possibilidades de êxito na direção da cura. Não poucas vezes as forças morais parecem faltar. Em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, experimentando renovações de energia. Aqui também Joana nos aponta esse recurso espiritual muito importante, a prática da oração, colocada aqui como um refúgio, um abrigo, que ajudará muito nesse esforço de renovação de energia e de superação do vício. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhe-ão, auxiliando-o com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. Então, o fato de querer e se esforçar pela cura, a busca da terapia médica, da terapia psicológica, da terapia espiritual, abrirá possibilidades psíquicas, espirituais, para a ajuda do alto, através dos espíritos do bem, que encontrarão, principalmente naquelas oportunidades do uso da prece, da comunhão com as ideias superiores, procurarão espaços mentais para fortalecer a decisão daquele de superar, de uma vez por todas, a droga adição em que tenha se envolvido. Queremos lembrar que mais adiante nós teremos ainda um capítulo sobre o alcoolismo, o tabagismo, que também estão associados a esse tema que tratamos nessa tarde. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.